Salve, salve Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. Estou aqui com a lenda dançante, essa malemolência em pessoa, o nosso grande mestre, Thiago Feitosa. Thiagão, que requebrada é essa, né, irmão? Irmão, agora só assim, agora no estilo swingando, né? Swingando. Porque, cara, vestibular é isso. Nada de preocupação, concorrência preocupada e tu come. Então assim, só... E aí, cara, a tua prova o quê? Cara, a tua prova qualquer assunto, qualquer atualidade. E você tá atualizado, Zé Bonner. Claro, sempre, né? Quem fora da Legião X tem esse privilégio? Ninguém. Então, se seu amigo não é parte da Legião X, chama ele pra participar, porque é um privilégio estar aqui, né, Zé Bonner? Ainda mais Prazer. agora, né? Pô, mestre. Pô, satisfação aqui, minha satisfação, dá estreia um abraço, porque em aula ao vivo. Porque você me deixa sozinho, né, mestre? Você tem essa mania de viajar pelo Brasil e, pô, né? Aí a gente fica... Sabe que a minha qualidade é complicado. Preciso do seu... Pô, então o Ricardinho, né, mestre? Já tô. Vai, Giba! Pô, só distribuindo. Pô, e segundinha? Que isso? Segundinha é favorito. Pô, tá certo. Meu irmão, é só na segundinha. E aí, Zé Bonner, a gente percebe que agora a gente projetinho tecnocrata, né? É isso aí, galera. Mais uma semana com qual novidade, Zé Bonner? O nosso Periscope aí, lançando pra galera, nosso Periscope. E agora, né, galera, pô, como é que eu falo, né? Você deve estar notando, você que está assistindo a aula no YouTube, a qualidade da nossa imagem, né, Thiago? Agora nós temos câmera vindo diretamente de Horrorwoods, passando por Bollywood. Que isso, cara? Uma high-tech aí, a galera isso, mandou. Mestre? Diretamente do Vale do Silício. O quê? Pro projeto. Aí, não sei se tu viu que eu fiquei até mais slim, né? eu não deu muito certo, não. Eu ia falar outra coisa, que o lado de cá não tá... É só pra metade de lá que ficou. Enfim. Só funciona no quadro, né? Enfim, só funciona no quadro. Galera, e nesse momento estamos aqui, YouTube, Periscope, YouTube. Que isso? Ao vivo e também o online, né? Nosso streaming que fazemos ali toda semana no X da Atualidade. Então você no YouTube, às quartas-feiras, tem acesso a essa aula. E se você não marcar bobeira, uma semana antes, na quinta-feira, às 7h30 da noite, você tem encontro marcado no Periscope, @Projeto X, beleza, pessoal? Então aqui é conectividade total e vamos mandar sempre muito bem. Mas, Zé Bonner, não vamos demorar muito, porque o negócio é a gente ir direto ao ponto. Sim. E hoje é dia de quê, Zé Bonner? Cara, então, eu ia até te falar que caiu no chão ali. O quê? E por que caiu? Que parou caiu o nosso X da Atualidade. Que programa maravilhoso. Que satisfação. Muito divertido. Mais uma vez está aí na sua casinha, gente. É sempre bom estar, né, no seu lar, doce lá. Gente, hoje com um tema mais do que especial, Monteiro vamos Cavalo. falar aí, olha isso, que isso, hein? Monteiro Cavalo, Zé Bonner. Olha o swing. Gente, depois da aula vai ter mais dança. Gente, hoje nós vamos falar sobre Mapitoba, a última fronteira agrícola brasileira. Gente, temaço aí, e é óbvio, nós vamos aí detalhar como que isso pode vir na sua prova. Mas agora, né, Thiago, sem mais demora, é a hora do print. É hora do print. E aí, botão direito, pulamos pra baixo, printou. Captura de tela, bem sucedida. Meu irmão, faz seu caderninho aí, galera. É a mania agora do momento é caderno. O pessoal fala que anota o que a gente fala. Tem que ter base, né? E quando você escreve, você memoriza grande parte daquilo que você está anotando. Então, uma grande dica é você fazer anotações durante os seus estudos. E já anota aí as perguntas, é óbvio, né? Tendo oportunidade, você vai esclarecer com o seu professor ou com a gente, é claro. Isso. Que amamos pra galera do YouTube entender, né, Zé Bonner? Que sempre depois nós vamos continuar online no Periscope para tirar as dúvidas. Então, uma grande oportunidade pra gente poder continuar aí na nossa conectividade. Sempre. Vamos lá, Zé Bonner. Vamos parar de enrolação. O Legião já tá aí querendo entender o que tá acontecendo. Primeiramente, sempre esse aparato histórico, né? Que dá essa lógica pra gente. Gente, a agricultura de verdade no Brasil, a gente tem aí como um grande marco o sul, né, Thiago? O sul do Brasil. O sul brasileiro, com uma grande variedade de produtos e com um avanço tecnológico, um avanço em pesquisas. E aí você precisa lembrar da lógica de divisão das terras no sul brasileiro. Ou seja, o papaizinho ele foi repartindo a terra para os filhos, o filho foi repartindo a terra para os netos, até que uma hora você não tinha mais espaço. A partir do momento em que esse espaço ele vai ficando muito curto, Thiago, é a hora de quê? Expandir a fronteira brasileira. Então, a fronteira agrícola brasileira
nós vamos ter uma saída de sulistas para o Paraguai, né? A gente vai lembrar dos brasiguaios, Que ficam na fronteira, né, Zé Bom? na área de fronteira ali do Que Paraguai. é uma preocupação do Paraguai, inclusive, porque isso pode legitimar uma propriedade da fronteira paraguaia por brasileiros, né, Zé? E aí tem um temor do Paraguai de expansão do território do Brasil. Isso é importante. Importante. Ótima lembrança. Além disso, você vai ter uma forte expansão para o Centro-Oeste, e aí a gente precisa lembrar da Embrapa, né, a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, que vai ser desenvolvida em 1973, período dos militares aí, que vão desenvolver... Gabarito de prova. hein? Isso é, gente, importantíssima a técnica da calagem. Isso, muito A bom. aplicação de hidróxido de cálcio no solo para neutralizar esse solo, ou seja, o pH ficar próximo a 7 Não e só, não permitir só a o expansão. cálcio, né, Zé? Tem magnésio, né? Tem outros alcalinos ali, mas o cálcio é o principal alcalino para tornar o solo corrigido. Lembrando que o Centro-Oeste tem um solo de salmourão, né, gente? Que não é um solo de qualidade ideal. Então, toda essa produtividade tem a ver com uma artificialização, né, Zé Boni? Ou seja, Perfeito. muitos insumos agrícolas ali sendo aplicados, né, Zé? E é óbvio, tornando a produção cara. O gabarito aí do Enem normalmente permeia isso, que a produção ela vai ficar mais cara, mas ao mesmo tempo você tem o quê? Uma expansão de solos agricultáveis. Thiago, Muito bom. eu já perdi a conta de quantas vezes isso já caiu em prova. muito. Expansão de solos agricultáveis. Lembrando sempre que o relevo ele é de planalto, ou seja, ele tem uma área plana, o que facilita a mecanização. Isso é importante nós lembrarmos, porque você vai ter hoje uma tecnologia mais rebuscada, né? Braços dados com a expansão da Embrapa, já revisando a lógica da Revolução Verde, ou seja, a mecanização do campo ela é hoje um dos principais pilares desse desenvolvimento. Isso é importante sempre, né, Thiago? Isso é importantíssimo, né, pessoal? Entender que há uma expansão da fronteira agrícola, mas o que se expande principalmente é, como o Zé falou, o aproveitamento do solo, ou seja, a agricultura intensiva. Como que eu posso plantar mais numa mesma quantidade de terra? Peraí, Thiago, mas não é a mesma quantidade de terra. Você está tendo expansão agrícola, expansão das terras, não é a mesma quantidade. Pessoal, essa expansão ela se dá pela especulação fundiária, ou seja, existe uma procura cada vez maior de terras para que elas sejam loteadas e comercializadas para os interessados em participar desse processo. Mas a ideia é aproveitar na mesma quantidade de solo o máximo possível, né, Zé Boni? Devido à tecnologia mais avançada, não é verdade? Perfeito, essa intensificação do uso do solo é sempre importante para não lembrar. Característica da sociedade que leva essa expansão, né, Thiago? É a galera do sul, tá, galera? Então o sul ele vai se expandindo para cá. Lembra também a lógica da sojicultura, ou seja, o plantio da soja é um dos grandes marcos. A soja hoje como o principal símbolo do Brasil, o produto que você encontra nas 5 regiões brasileiras. Isso é muito importante ressaltar sempre que a soja hoje ela está em todo o território brasileiro. Ok. Interessantíssimo, né? Só como uma forma já de partirmos aqui para Mapitoba. Expansão e alargamento, tá? Da bacia Tocantins-Araguaia, Thiago. Para permitir o quê? A lógica da hidrovia, dos transportes, galera. Então você lembra que é um gargalo brasileiro, né, Zé? Golaço, ou seja, nós temos uma dificuldade absurda, né, de usarmos esse transporte, e aqui você vai ter uma lógica diferenciada, que é a lógica do fluvial, né, Thiago? Que é importante o aluno lembrar o custo dele, né? Na verdade, o grande sonho brasileiro, e que deve ser pensado como infraestrutura, é a interconexão da bacia do Paraná com a do Tocantins-Araguaia. Existe um buraco aqui, um hiato, né, de quase 2.000 quilômetros, que deveria ser investido na interconexão. Se você rasgar essa diagonal, pessoal, você tem, primeiro, fluidez para o Mercosul inteiro, isso é coisa importante, né? Ou seja, abastecimento para os países, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, e possibilidade de saída lá pelo Porto de Itaqui, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Beleza? Isso é muito importante ser frisado. Nesse processo, galera, você poderia, só para você ter uma ideia, a saca de soja que hoje é vendida no mercado internacional a $22, ela cairia para $6 com o barateamento de custos hidroviários. Então, é importantíssimo, é vital que se pense nessa lógica ferroviária e hidroviária, né? O modal rodoviário no Brasil já está muito defasado, né? E aí é bom a gente pensar na lógica desse multimodal, né? Ou seja, você vai ter a conexão de um rio com outro, de repente fazendo isso pela ferrovia. Ou seja, a ideia é perfeita aí, reduzindo o gasto, né? Caraca, um quarto do valor, ou seja, fundamental. Muito importante. Bem, galera, aí você, em primeiro lugar, já pegando essa questão boa aí, um grande gancho pro Enem.
eu vou ter o desmatamento, né, Thiago? Isso aí. Ou seja, eu tenho a expansão desse latifúndio, para eu expandir eu tenho que desmatar. Vamos lembrar, enquanto ele fala na prova de centro-oeste, o desgaste maior vai ser para a lógica do cerrado, né, Thiagão? Isso. Ou O seja, bioma mais afetado de todos, mais de 90% de devastação na atualidade, é realmente passível de extinção, inclusive, em alguns momentos aí no futuro, né? ou seja, gabarito importantíssimo Isso para aí. vocês. Se eu vou para o norte aqui, até Mato Setinhas Grosso verdes, mesmo, pessoal, acompanha aí. aqui, galera, eu tenho o desmatamento da floresta amazônica. Só que Mapitoba vai puxar para essa áreazinha aqui, tá, galera? Ou seja, Thiagão, estamos numa área que fora abandonada, né, durante todos esses séculos de ocupação Sim. do Brasil. Sem dúvida. Se a gente quiser fazer um link rápido com, de repente, a literatura, você vai lembrar aqui das obras do Euclides da Cunha, de 1902, Os Sertões, né? Quando ele descreve essa área aqui como uma área completamente desvalorizada, né? De ocupação completamente dificultosa. Então, perceba, essa área só vai ter uma efetivação do seu uso por conta do avanço tecnológico, né, Thiago? Tem que relacionar isso Ou tempo seja, todo, né? a ideia de você tirar a ideia da região problema, a região impossível de ser aproveitada, o Nordeste das mazelas da seca. A seca é o fenômeno insolúvel. Não, a seca não é insolúvel, pelo contrário, se houver o projeto agrícola direcionado, existe inclusive uma rentabilidade muito importante, como o caso aqui da região do Vale do São Francisco, que a gente depois vai fazer uma aula específica sobre isso, né? Se você gostar dessa aula do Mapitoba, a gente depois pode aprofundar, né, ali no Vale do São Francisco, que é uma área de fruticultura muito importante no Brasil, que tem como a tecnologia como premissa básica, né? Irrigação por gotejamento, insumos agrícolas, Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, é uma lógica bem diferenciada daquilo que a gente está acostumado a ver, né? E o Mapitoba, ele vem muito nessa lógica. Só que o Mapitoba tem duas questões. Primeiro, essa vetorização da expansão agrícola que o Zé mencionou, que tem a soja, mas hoje tem o algodão também, tá, pessoal? Muito cuidado, porque o algodão pode aparecer em questão de prova, chamado internacionalmente de ouro branco, né, gente? Devido ao seu alto valor no mercado internacional. Então, soja e algodão concomitantes ali nas lavouras, bem parecido com o que você vê nos Estados Unidos, onde você tem lá o Corn Belt com milho e soja e o Cotton Belt ali pertinho, né, na área de planície. Aqui é a mesma coisa, aproveitar essa grande planície para poder expandir a soja e o algodão. Então tem a expansão da lavoura, a questão do desmatamento, e aí você pensa, se eu tenho expansão das lavouras, as terras ficam cada vez mais escassas. Então, primeiro ponto, disputa de terras. Temos essa regiãozinha aqui, ó, na pontinha do Tocantins, conhecida como Bico do Papagaio, que já foi gabarito do Enem, pessoal. Muito cuidado com isso daí. É a região mais conflituosa do Brasil, na divisa ali entre, né, o Tocantins, o Maranhão e um pedacinho do Pará. Essa confluência ali já foi tema de questão do Enem e é uma área de disputas. Por que disputas? Porque eu tenho escassez de terras, à medida que as lavouras se expandem. Ou seja, quanto mais procura existe sobre a terra, mais cara fica essa terra. E, consequentemente, a gente observa, né, mais conflitos. E nesse mesmo contexto, né, Zé Bonner, eu tenho agora a expansão de um vetor de agricultura ultramoderna, né, Zé? Eu acho que é hora da gente falar direto do que é esse Mapitoba aí, né? Primeiramente a gente vai lembrar essa lógica dessa expansão da agricultura, braços dados com a tecnologia, e lembrar que Mapitoba, né, não sei se ficou muito claro para vocês, essa junção aqui do Maranhão, Piauí, Tocantins e da Bahia. Bahia que vai ser o último estado que vai realmente ter essa penetração, com todo respeito, dessa lógica da agricultura. Expandindo a soja, como o Thiago botou, o algodão e o milho, já dentro da lógica de um milho de transgenia. Isso é importante a gente lembrar que é um solo realmente não é tão bom assim, então eles vão ali ter o milho azul. Ainda mais para ser usado intensivamente aí, que não é bom mesmo, né? Perfeitamente. Então tem que ter ali o tempo todo a lógica de correção desse solo. É uma agricultura um pouco cara, né, Thiago? A gente pode relacionar fertilizantes, adubos, sementes especiais, né? E aí a gente precisa, né, entender essa questão de forma direta, né? É um investimento pesado, tanto que é uma área chamada de Belt brasileiro, né, Zé Bonner? Agora aqui você tem uma estrutura com uma área de 415 mil quilômetros quadrados, com a população de 2 milhões de brasileiros e um PIB de 47 bilhões de reais anuais, certo? 337 municípios com 15 milhões de toneladas por ano, certo, pessoal? Onde, só para você ter uma ideia, o Brasil produz em soja 100 milhões de toneladas por ano.
uma pitoba produz 15%, ou seja, é mais de 10%. É algo muito importante de ser percebido, certo? Tendo essa produção com muito destaque nos municípios de Balsas, no sul do Maranhão, de Uruçuí, que fica ali no oeste do Piauí, né, sudoeste do Piauí, Araguaína, que é ali no meio norte do Tocantins, e o município de Luiz Eduardo Magalhães, em homenagem aí ao falecido filho do latifundiário Antônio Carlos Magalhães, uma família extremamente rica do Nordeste, que vai emprestar seu nome ao município moderno que vai ser criado para a sojicultura, né? Então é muito conveniente o filho de um latifundiário emprestar seu nome para uma área que beneficia o agronegócio, né, gente? Tendo nessa produção explosiva 2 vetores de saída, por Salvador e por Cotegipe, ali pela Bahia, né? A saída, né, pelo leste, né, pelo Atlântico mais ao leste, e pelo norte aqui, pelo Porto de Itaqui, né? O Maranhão é um estado nordestino, mas ali já pega o vetor norte brasileiro, que é um porto ultramoderno, importantíssimo, inclusive no escoamento, né, Zé? Do ferro, né? Do aço ali, no caso da produção de Carajás, de Marabá, no Pará. Então tem uma relação aí de escoamento muito importante, né, Zé Boni? Essa lógica aí dos portos graneleiros, né? Importante lembrar. É bom a gente ressaltar aqui, galera, que essas cidadezinhas que o mestre Feitosa ele citou, elas são cidades hoje que crescem dentro da lógica do agrobusiness, do agrocapital, né? E dos complexos agroindustriais, que essa aproximação... Até o óculos que isso é riqueza, né? Que mestre? isso, É essa riqueza. aproximação do campo com a cidade, a tecnologia. Lembra de... É bom você lembrar de indústrias que se alocam nessas cidades, gerando uma forte lógica de atração. Eu peguei um dado que eu achei legal, mas de 2010 até 2015, essa cidadezinha que o Thiago citou, Luiz Eduardo Magalhães, teve uma expansão da população de 18 mil para 90 mil habitantes. Aí, né, Thiago? aí, Ou seja, sintoma. já muda uma lógica do interior, que era uma área de repulsão. É um novo e rural se torna brasileiro. uma área de Isso. atração por conta da geração de empregos, o fluxo ali, né, de capitais e, é lógico, a produção de produtos com maior valor agregado. Isso. Lembrar que vender soja é bom, é ótimo. mas eu vender carne de soja, leite de soja, tofu, tapa na tofu cara de soja, multiplicação de soja, quê? que isso? lapada de soja. Vou dar um... De soja, Que isso, trivela agora de foi embaixo, soja, agora foi. tudo de soja. Gente, lembrando que essas áreas que o Zé mencionou, no beneficiamento dos produtos agrícolas, né, o enriquecimento, como você preferir, geram empregos não agrícolas, né, empregos industriais, empregos do setor terciário, ou seja, você cria uma lógica do chamado novo rural, Perfeito. com a migração de retorno, pessoal. Pessoal voltando do Sudeste, né, ou seja, antigamente a tradição era Nordeste e Sudeste, êxodo rural clássico. Agora é voltar do Sudeste para o Nordeste. Não só o trabalhador de baixa qualificação, como de alta qualificação também, né, Zé Boni? Perfeito. Agrônomos, engenheiros agrícolas. Eu tô falando de pessoas que vão ganhar ali salário de 20, 25 mil reais por mês, que vão ter que comer um steak no final de semana, né? Que vão querer, pô, né, uma diversão. E aí esses municípios começam a se remodelar, a se transformar, a se moldar a lógica de atender a uma pluriatividade rural, né, Zé Boni? isso. Que é um gabarito bom de prova, né? Lembrando do turismo rural, lembrando do comércio, lembrando da prestação de serviços. Tudo isso começa a se diversificar na lógica desse rural tradicional, né, traduzido agora no rural novo, né, Zé? Soja, a gente não pode deixar que o aluno pense que é só alegria. Não. Lembra que Isso é tendência, né? Esse conflito ele vai sendo acirrado por conta dos latifundiários que querem expandir, que batem de frente com as quebradeiras de coco, Isso. são as mulheres que trabalham, né, Pessoal das pedreiras, né? a plantação de carnaúba e babaçu, e dos raizeiros, que são as pessoas que vivem ali de coleta de raízes, de produção de remédios, ou seja, vai ser intensificado a lógica do campo também nessa areazinha. Show, bom. galera. Pessoal, essa é a ideia que a gente queria passar para vocês nessa semana. Lembrando que todas as semanas teremos o online nas quintas-feiras às 7h30 e o X da atualidade às quartas-feiras sempre no YouTube, porque aqui é hora de multiplicação, aqui é dia de X da atualidade, pessoal. Volta sempre, fica com a gente. Beijo, multiplica, fica, frita, ama, deseja. Que isso? Mas não leva pra casa, porque, ó, tem que desejar. Beijo. Valeu, galera. Abraço.